O assunto de hoje é sobre razão entre duas grandezas. Vamos começar falando primeiramente o que é razão. Razão é a divisão entre duas grandezas. Aqui, considerando uma grandeza A e uma grandeza B, eu tenho a divisão de A por B. Dentro dessas razões, a gente tem algumas situações que envolvem essas grandezas e que envolvem essa relação de grandeza, onde eu tenho velocidade média, densidade demográfica e escala. Vamos verificar aqui cada um exemplo de como que pode se comportar cada situação. Dentro da velocidade média, a gente vai ter aqui uma situação em que acontece mesmo no cotidiano da gente. Quando a gente sai com o carro para poder ir a algum lugar, a gente tem a velocidade média percorrida até você chegar ao seu destino. Então, a gente vai falar a respeito disso. Essa velocidade média pode ser tanto em quilômetros por hora ou metros por segundo. O que acontece? A velocidade média ela vai ser a razão, a divisão entre a distância percorrida pelo tempo. Representado aqui por VM, eu tenho velocidade média, é a divisão da distância percorrida por tempo. Vamos nos atentar a essa situação. Qual a velocidade média desenvolvida por um trem ao percorrer uma distância de 250 km em 5 horas? Então, eu vou fazer essa relação. A velocidade média, que é em relação ao que está acontecendo aqui, vou substituir as situações. A velocidade média vai ser 250 km dividido para 5 horas. Faço a divisão de 250 por 5, vai dar aqui, a velocidade média vai ser igual a 50 km por hora. Também poderia acontecer de situação envolvendo metro por segundo. Isso aqui é uma razão, a gente verificou aqui como que se dá, tanto fosse como um ônibus, um carro, qualquer outro meio de transporte que vá em quilômetro, que faça o seu percurso em quilômetros. Em relação à densidade demográfica, é muito utilizado também para a gente verificar a quantidade de habitantes por área. A gente vai verificar que a densidade é o número de habitantes pela área dividido pela área da região. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Qual a densidade demográfica, aqui pela letra, um Dzão com um D minúsculo, um D maiúsculo com um D minúsculo, de uma cidade com 20 mil habitantes e uma área de 400 quilômetros quadrados. Então, eu vou ter aqui a densidade demográfica, desse local, vai ser 20 mil habitantes dividido por 400 quilômetros quadrados. Fazendo a simplificação ali, vou simplificar a quantidade de zeros que tem em cima, dividindo com a que tem embaixo, dividindo 200 por 4, eu vou ter que a densidade demográfica vai ser igual a 50 habitantes por quilômetro quadrado, que é a divisão, a razão entre essas duas grandezas. Outro exemplo que a gente pode verificar a relação de grandeza é entre escala. Isso acontece muito, por exemplo, em mapa. Os mapas, a gente pode representar o mapa mundi numa folha de caderno, fazendo a escala proporcional mediante aquela situação. Então, como que a gente consegue fazer essa escala? Dividindo o comprimento do desenho com o comprimento real, com o comprimento da situação. Então, eu vou verificar quantas vezes eu faço a redução ou a ampliação desse desenho. Sabendo que 10 centímetros de desenho corresponde a 5 metros na realidade, qual a escala usada nesse desenho? Primeiro, eu só vou ter que fazer a correspondência de 5 metros para centímetros, 5 metros, porque eu tenho aqui 10 centímetros de desenho. 5 metros vão corresponder a 500 centímetros, porque eu vou multiplicar por 100.
Fazendo essa correspondência entre o comprimento do desenho e o comprimento real, eu terei que 10 está para 500. Ok? 10 centímetros, vou colocar aqui, tá? 10 centímetros está para 500 centímetros. Então, ó, fazendo a simplificação, eu tenho que a cada centímetro vão corresponder a 50 centímetros do desenho real, ok? Então, aí eu vou ter a razão e algumas correspondências com a utilização dessa razão.